Maria Imaculada, eu sou o Fábio de Jesus por Maria. E esse é o canal Subindo a Montanha. Ou Marx ou Cristo. Vocês não podem servir a dois senhores. Curso contra o marxismo. Hoje alcançamos a nossa segunda aula. A nossa primeira aula, nós estudamos sobre as bulas contra o comunismo. Nós entendemos que é proibido ao católico se afiliar, votar, apoiar partidos de ideação comunista. Nós entendemos que o católico que se diz comunista, que se faz comunista e consciente disso, se mantém nesse pensamento, teima nessa posição, ele está excomungado automaticamente. Está excomungado lato sententia, porque ele é apóstolo da fé. Não é permitido ao católico ser comunista, porque o comunismo ele é uma ideologia anticristã, é uma ideologia ateia, é uma ideologia materialista, que busca a felicidade, o paraíso nesta terra, relegando Deus para debaixo do pano. Como dizia Karl Marx, a religião é o ópio do povo. Karl Marx dizia que precisava-se jogar Jesus de lado, deixar Jesus às sombras, porque Jesus atrapalharia a implantação do comunismo. Por isso, meus amados, ou Marx ou Cristo. Hoje vamos entender, vamos estudar sobre a história do comunismo. O que é o comunismo? O que é o socialismo? O que é o comunismo utópico e o que é o comunismo científico? E o que isso contradiz a fé em Cristo Jesus? Por que a ideação comunista é tão contrária ao cristianismo? Antes de mais nada, se você tem a palavra em mãos, tome a sua Bíblia comigo e abra no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 8, a partir do versículo 44. João 8, 44. A palavra de Deus diz assim, Jesus falando naquela época para os fariseus: Vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer o que o vosso pai deseja. Então Jesus dizia para os fariseus: seu pai, o pai de vocês, fariseus, é o diabo. E vocês querem fazer o que o seu pai, o diabo, deseja. Agora presta bem atenção. Ele, ou seja, o diabo, era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Então o diabo, ele é homicida e o diabo, ele vive na mentira. Ele é mentiroso e assassino. Guarda bem isso. Continua a palavra de Deus. Quando ele fala mentira, fala do que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. O demônio é o pai da mentira. O demônio é homicida. João capítulo 10, versículo 10. Pega a sua palavra comigo, avança 2 capítulos aí no Evangelho de João. E pega João, capítulo 10, versículo 10. Disse o Senhor: o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. O ladrão, o demônio, podemos dizer, vem somente para 3 coisas: matar, roubar e destruir. Esses 2 versículos, João 8, versículo 44, João 10, 10, eles serão fundamentais para a aula de hoje e para a próxima aula, onde vamos apresentar as consequências da implantação do socialismo em alguns países. De forma especial na Ucrânia e alguns países da Ásia, como o Vietnã. Mas vamos na aula de hoje. A história do comunismo. João 8, 44. Quando o demônio fala mentira, fala do que lhe é próprio, pois ele é mentiroso e pai da mentira. O demônio veio para matar, roubar e destruir. E ele é o mentiroso. Ele é o pai da mentira. Queridos, o que é o comunismo? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Karl Marx não foi o fundador do comunismo. Ele não foi o primeiro a propor o comunismo. Essa ideação, essa ideologia política, sociopolítica. Não foi Karl Marx. Essa ideia comunista, há quem diga que ela tem origem lá em Platão. Platão dizia que haveria uma sociedade na qual
as riquezas, as mulheres e as crianças seriam de todos. E as relações sexuais seriam temporárias. Assim não haveria casamento, não haveria matrimônio. Os filhos seriam criados por todos daquela sociedade. E as riquezas, o dinheiro, aquilo que gera valor econômico naquela sociedade seria de todos. Ninguém seria propriedade, ninguém seria patrão de nada, ninguém seria dono de nada. Objeto algum seria propriedade de ninguém, mas seria tudo de todos. Alguns dizem que essa é a primeira origem dessa ideia de comunismo. Essa ideia foi crescendo, foi evoluindo-se ao longo da história. E por volta da Idade Média, depois já no começo da Idade Moderna, começou-se a propagar uma ideia de que aqueles que tinham o poder, aqueles que exerciam autoridade e poder, eles subjugavam os outros. Eles subjugavam os outros e se prevaleciam do seu poder, se prevaleciam da sua autoridade para manter os outros como subservientes, como se fossem, entre aspas, escravos. Jean-Jacques Rousseau, na Revolução Francesa, soube usar muito bem desses argumentos, dessa ideia, e fez uma grande revolução contra a monarquia francesa. Resultado: o rei foi decapitado, milhões de pessoas foram decapitadas, o tesouro real foi roubado, o palácio real foi saqueado, a reserva de armas foi saqueada, aquilo que o pessoal chama de queda da Bastilha, que era a reserva de armas do rei da monarquia francesa, foi saqueada, foi roubada, e foi um banho de sangue na França. Centenas de sacerdotes foram assassinados, guilhotinados. Centenas de bispos foram guilhotinados, assassinados. Os opositores de Jean-Jacques Rousseau foram mortos. E o rei teve a sua cabeça cortada. João capítulo 10, versículo 10. Jean-Jacques Rousseau, nessa ideação de arrancar o poder daquele que estava oprimindo o povo, para que o poder fosse de todos, o poder fosse em comum de todos. O que ele fez? O ladrão vem só para roubar. Roubou a torre da Bastilha, roubou a Bastilha, todas as armas, roubou o dinheiro do rei, roubou o trono do rei, roubou a coroa do rei, roubou o prestígio do rei, roubou as terras da igreja. Matou o rei, matou o clero, matou bispos, matou freiras, matou opositores políticos e destruiu a monarquia na França. Mas Jean-Jacques Rousseau e a Revolução Francesa não foram uma revolução comunista. Naquela época nem existia comunismo, claro. Com esse nome que nós conhecemos hoje, como comunismo, socialismo, marxismo, claro que não. Muito antes de Marx, muito antes daquilo que a gente vai estudar daqui a pouco. Mas a ideia de Rousseau, essa ideia de acabar com o poder, de acabar com aquele que seria o opressor e fazer uma luta de classes. Diga para mim se a Revolução Francesa foi ou não foi uma luta de classes. De fazer uma luta de classes contra o Estado, de maneira a aniquilar e tomar as posses do Estado para que fosse, entre aspas, de todos, não é uma ideia comunista. Essa ideia continuou se propagando no tempo, até que se chegou a uma ideia de que o comunismo, o que seria esse comunismo? Que começou lá em Platão, que passou pela Idade Média, em alguns feudos, que esteve ali fomentando essa ideia, fomentando a Revolução Francesa. O que seria esse comunismo? Esse comunismo, utopicamente, guarda esse nome, utópico. Esse comunismo, utopicamente, ele seria o quê? Tudo de todos. Não haveria Estado, não haveria país, não haveria nação. É por isso que você vê partidos de ideologia vermelha não usam a bandeira nacional, não usam as cores do Brasil, porque eles negam a nação. Eles acreditam que o mundo perfeito, o mundo comunista, ele seria um mundo onde não houvesse pátria, onde não houvesse Estado, onde não houvesse nação, e que tudo seria de todos. O poder emana do povo, o poder seria do povo, tudo seria do povo.
Num primeiro momento, haveria um Estado onde tudo que é privado, que é particular, que é propriedade privada, seria primarizado para o Estado, seria propriedade do Estado. E o Estado ia gerir essas propriedades e o Estado ia manter as pessoas com a mesma renda, igual, sem que um tivesse superior ao outro. Isso é o socialismo. Essa primeira fase, em que há um Estado que governa sem propriedade privada, fazendo que o capital seja dividido entre todos, esse é o socialismo. Depois, esse socialismo iria progredir, iria avançar para uma segunda fase, onde não haveria mais Estado, onde seria tudo de todos em comum. Na ausência total de Estado, na ausência total de país. Esse seria o comunismo. Queridos, isso é impossível de acontecer. Isso é uma mentira. Isso é uma grande mentira, uma grande falácia. Olha lá os países comunistas como Cuba. Cuba está, entre aspas, um socialismo até hoje. Olha a China. A China está há décadas, entre aspas, no socialismo. Por que não alcança um comunismo? Por que o Estado não renuncia e deixa tudo para todos? Porque o homem precisa de uma liderança. Não existe a possibilidade de uma sociedade se reger sem uma liderança. É impossível. É humanamente impossível. Vira anarquia, vira bagunça, vira o caos. Vira o caos. É impossível. Há necessidade de uma liderança. Há necessidade de uma liderança. E quem instituiu isso foi o próprio Cristo Jesus, foi o próprio Deus. Deus colocou no homem essa necessidade de seguir um líder, para que isso apontasse para o homem, que assim como ele segue um líder que o conduz nessa terra, há alguém que guia a sua vida e o conduz para a vida eterna, que é o próprio Senhor. Que assim como há alguém que tem autoridade humana sobre ele, e que, como diz aquele soldado que foi pedir a Jesus, eu também sou um líder e tenho homens sob o meu comando, aquele centurião disse para Jesus, se eu digo para o homem vai, ele vai, se eu digo para o homem vem, ele vem. Se tu quiseres, podes curar o meu servo. Essa liderança, ela está intrínseca no ser humano. O ser humano precisa liderar e ser liderado. O comunismo é uma mentira. É uma mentira que nega a essência humana. E aqueles que propagam essa mentira, eles sabem disso. E eles propagam essa mentira para que eles possam imperar com muito dinheiro nos seus bolsos, enquanto as pessoas que estão na sua sociedade socialista passam fome. É uma mentira. Quem é o pai da mentira? João, capítulo 8, versículo 44. Quando o demônio fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, pois ele é mentiroso e o pai da mentira. O comunismo é uma ideação satânica, porque baseado numa mentira, ele possibilita a exclusão de Deus de todos os países socialistas. Ele possibilita, assim, que o homem seja massacrado, odiando a Deus porque não conhece a Deus. E assim se perde aquele que é massacrado odiando a Deus. Assim se perde aquele que massacra odiando a Deus, em nome do dinheiro. O comunismo é uma obra satânica, porque ele é uma grande mentira. Se até hoje você acreditou nessa falácia do comunismo, se até aqui você acreditava que era possível uma sociedade em comum, onde todos tivessem tudo em comum, olhe para você mesmo. Percebe se você não tem necessidade de ser liderado. Percebe se você não está buscando aquelas pessoas que vestem camisas vermelhas e são de partidos vermelhos. Vê se você não está buscando nele um líder. Vê lá se Mao Tse Tung não era honrado e venerado como um líder. Vai lá ver se Stalin não era honrado e venerado como um líder. Vai lá ver se Fidel Castro não era honrado e venerado como líder. Meu Deus, como vocês são idiotas. Vocês não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. O comunismo prega que não deve ter um líder que impõe, que governa com poder, com autoridade. Mas é exatamente isso que eles fazem o tempo todo. Você percebe que o comunismo é uma mentira, é uma utopia. Não existe a
possibilidade? Talvez você não perceba, mas Karl Marx percebeu. Então Karl Marx vai fazer o quê? O comunismo científico. Se existiu o comunismo utópico, Karl Marx então dá uma elaborada nesse comunismo utópico junto com Friedrich Engels e faz o Manifesto Comunista, onde ele começa ali então o comunismo científico. E esse é o tema do nosso próximo vídeo. Ou Marx ou Cristo. Ou Cristo ou Marx. Não podeis servir a dois senhores. O comunismo é uma grande mentira. O pai da mentira é o demônio. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer ficar com a verdade do Cristo ou com a mentira do demônio? Ou Cristo ou Marx? Você faz a escolha. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal Subindo a Montanha.